Segundo bloco do Câmara Esportiva, sempre lembra você que acompanha o nosso programa que o segundo bloco, Sala de Visitas, você encontra no Spotify e também separado lá no nosso canal no YouTube, né, para que você possa conferir esse papo, onde nós abrimos espaço para trazer os esportistas da cidade, as modalidades e, acima de tudo, amigos, né, que ajudam a construir o esporte de Guarulhos, que já ao longo dos anos o destaque tem sido esses valorosos profissionais que arregaçam as mangas e fazem a coisa acontecer. Ao meu lado, Gabriel Freitas e Éder Celestino. Aí eu falo para vocês o seguinte, se você falar Gabriel Freitas e Éder Celestino, talvez ninguém saiba, né? Mas então vamos traduzir aqui. Fofão e Fininho. Aí, bom, agora vocês vão conhecer, já sabem quem são, né? Tudo bem, senhores? Boa tarde, prazer. Boa tarde, Juliano. Prazer estar aqui. Tudo bem? E com você? Comigo tudo bem, graças a Deus. Trazer Fininho é o marco. Trazer Fininho é o marco nesse programa. Aguardem a data. Foi difícil, hein? 22 de abril de 2025, 13 horas mais 4 minutos, o digital virando para os 5 minutos. Consegui trazer o senhor. Demorou uns anos, mas eu consegui. Boa tarde. Boa tarde. É que a agenda de trabalho é muito grande, né? Tá, desculpa. Tem que trabalhar bastante, tem que pagar uma pensão ali, outras contas ali, aí fica difícil. Tá, desculpa. Mas eu consegui vir, graças a Deus. São dois profissionais que há anos estão na Uimpro. Hoje, na comissão técnica, como técnicos, mas foram atletas da Uimpro, né? Como é que é para vocês esse sentimento, né? De estar na quadra, jogando agora na comissão técnica, ter essa história com essa entidade que é tão importante, histórica aqui em Guarulhos, né? E hoje conseguir continuar esse trabalho. Bom, o Éder já está há muito mais tempo que o Fininho fundou a Uimpro, né? Ele fundou. Nós estava lá em 84, fundou a Nós Uimpro, estávamos brincando nos bastidores, né? Seja ele ou seja o pai dele, já estava na fundação, né? O que você tem para falar? Você primeiro os mais velhos. Você fundou. Conta como é que foi a fundação da Uimpro. Você que tá lá, eu vim para a Uimpro em 2006. Em 2006. Meu último ano de sub-17. Joguei um pouco, saí, voltei. Fui até 2000 idas e vindas, acho que 2013 ou 14 foi o último ano, né, que tinha um time adulto. Aí depois migrei, parei, aí voltei em 2019. Aí estamos aí, vai fazer 6 anos já. Você fez um dos últimos jogos do Tomeuzão, então? Quando estava aberto? Sim, peguei o Tomeuzão aberto. Peguei o Tomeuzão, velho de outro marco, tá assim, o Fininho fechou o Tomeuzão. Você não tem. Eu vou estar na abertura agora, hein? Tomara a Deus, né? Assim aguardamos. Assim esperamos. Mas essa história, né, Fininho, e é uma responsabilidade para você que esteve na quadra hoje, comandar um time. Como é que você vê esse trabalho, essa vivência, você que está no Sub-18? O Sub-18, né, Fininho, ele é a porta já ali praticamente para o profissional, né? Embora tenha ainda lá o Sub-20 e tal, mas já é uma responsabilidade grande, né? Sim, eu assumi o 18 esse ano, né? Acho que a gente montou um bom time, um time competitivo. E acho que vai gerar bons frutos. Já tem alguns meninos já que já estão entregados ao Sub-20 ou adulto, que já vão jogar já, agora, né? Dia 8 tem a estreia contra a BB do Paulista Adulto e na outra semana já tem a do Sub-20. E a gente vai tentar trazer grandes resultados, né? Já classificamos agora para a fase regional dos Jogos da Juventude. Sim. Vamos tentar classificar para a fase estadual agora, no Baby Barione. Acho que começa na semana do dia 5 começa a fase final. E a fase estadual é em junho, né? Em junho. Missões Paulistas. Isso. Dá para tirar parâmetro aí, ô Fininho, dá para ter um parâmetro nos Jogos da Juventude, do que você vai encontrar ao longo do ano, nos campeonatos da Federação, Liga, enfim? Assim, os Jogos da Juventude, a grande maioria são times federados, né? Agora, a gente já encontrou Caieiras, que joga 1. Agora, na fase regional, vai ter São Bernardo. Mogi, que é nosso adversário. Inter Mogi, que é Mogi das Cruzes. E eu não sei o cruzamento de Taboão da Serra. E Osasco, que também joga o Paulista. Então, são times federados que jogam pela cidade. Então, são confrontos sempre muito difíceis. O técnico do 20 é o Willer também? O Willer está no 20 ou no adulto? É a mesma equipe. É a mesma equipe. Aliás, a gente fala do Sub-18, do Sub-16, mas eles também integram, né? A equipe adulto. Ali são várias categorias e todo mundo lá se desdobrando.
Se o Fininho ele tem essa missão de entregar atletas para o sub-18 e sub-20, Fofão tem a missão de trabalhar a base, né, Fofão? Essa criançada que chega com ansiedade, de querer atingir aí resultados. Como é que é esse trabalho que você está fazendo lá no 16? Bom, nós pegamos o Sub-16 este ano, né? Nós fazemos a integração, a dobradinha, eu e o Éder no 16 e 18. Nós pegamos uma terra arrasada. Nós tivemos poucos atletas remanescentes do ano passado. Nós tínhamos um Sub-14 muito bom o ano passado, tanto que foi campeão, com o professor Leonardo Pena. Esses atletas migraram para equipes melhores. Acabaram ficando alguns que gostam da instituição. O caso do Davi, goleiro, que está na instituição há muito tempo. Do Heitor, que teve o irmão na instituição. Mas a maioria dos atletas são atletas da cidade novos, que nunca jogaram federação. Então eles estão sentindo bastante dificuldade neste começo. Estou lá com a minha comissão técnica, eu, a Nani, o grande 86, que é pai de um atleta nosso, pai do Cauê, que ajuda a gente nos treinos. O 86 já tem filho? O 86 tem 2. Meu Deus. Quase sendo vô, pô. Quase sendo vô e nós O 86 ela quase jogando. Isso. E nós estamos lá na comissão, lá, fazendo essa integração. Como o Éder diz, é luta, é muita dificuldade. Mas estamos desempenhando um bom papel. É um grande trabalho, né? É um início. E acompanhando o Éder no 18, nos Joguinhos da Juventude, que eu já tive a honra de levar até a fase final, assim, uma vez com a dobradinha com o Willer. E juntando no Sub-20 também, né? Com o Júlio, com algumas outras pessoas, com o Coxinha, que é o treinador de goleiros. São pessoas que acompanham a gente aí. Você falou de terra arrasada, né, Fofão? Eu acho que é a realidade de, se não todas, praticamente todas as modalidades. Por que eu digo isso? Se destaca, vai embora. Né? Então é assim no handebol, é assim no basquete. Na Uimpro é a mesma coisa. Eu me lembro de um fato interessante, você vai se lembrar disso, os Jogos Regionais em 2023 lá em Pinda, que São José veio e levou acho que uns 5. Né? E teve que montar ali um time para os regionais e tal. Esse é um dos maiores problemas, vamos dizer assim. Em 2023 eu sofri junto com o Éder e com o Willer na pele isso aí, porque atletas que destacaram nos Jogos da Juventude, foram embora, onde nós fizemos uma campanha muito boa, eliminamos Santo André, eliminamos Guararema, fomos até lá jogar contra Santos, Tatuí e São José, tivemos atletas sendo, vou dizer, roubados, né? Atletas sendo aliciados a ser convidados para jogar em meu campeonato. E de uma semana para outra foi o intervalo em 2023. Acho que foi uma questão de 10 dias de diferença entre foi muito curto. A fase final dos jogos abertos, né? Com o início dos regionais que eles foram para Pindamonhangaba. E aí, isso se reflete para todas as categorias. Todas as categorias. Nós temos problemas na iniciação que tem pai que sai pensando em ir para outro lugar melhor. E aí é uma estratégia que eu e o Éder estamos trabalhando, é convencê-los a ficar, porque a Uimpro é grande. A Uimpro tem um projeto muito grande. A Uimpro é o único time aqui da região, aqui próxima, que tem 16, 18, 20 e adulto. Algumas param no 20, outras só tem adulto. Então nós estamos nesse poder de convencimento, né? Tipo assim, fica conosco, pô, dá um braço a torcer, porque nós temos a oportunidade de oferecer para você o sub-20, de oferecer para você o adulto, porque o Willer faz essa integração muito, muito legal. Diversos atletas do ano passado do sub-18 já jogavam até no adulto. Caso do Lipe goleiro, já jogava até no adulto. E hoje ele é sub-20 e continua na Uimpro. Então a gente faz meio que esse poder de convencimento e esse paralelo. Pô, será que vale a pena você ir para um time da Zona Leste, sendo que você já pode ficar aqui, que aqui é certeza que se você fizer um bom papel você fica, ou você vai até lá e já vai voltar para cá. Zona Leste, Zona Norte, nós temos bastante times. Se a gente for enumerar aqui, deve ter uns 15 times na região que alicia de forma diretamente os nossos jogadores. E aí, né, Fininha, tem que começar o trabalho do zero, né? Porque é aquilo que o Fofão falou. Chega o time, tira, leva embora. E aí vai pro outro ano, tem que começar tudo de novo. Às vezes até no meio do campeonato, né? Esse ano eu assumi o 18, eu fiquei com 5 atletas do ano passado. Vou trazer tudo de fora. Montei o time do zero de novo. E como é que faz? No meio do campeonato rolante, você precisa montar um time. A gente vai atrás de jogador, o grande rouba da gente, entre aspas, a gente rouba do menor que a gente. E assim a gente vai seguindo a nossa vida.
Como é que é feito esse trabalho de captação aqui em Guarulhos? O Fofão citou jogadores que vêm principalmente da Zona Norte e Zona Leste, que são regiões mais próximas aqui em Guarulhos, mas deve ter Zona Oeste, Zona Sul de São Paulo. Mas é feito um trabalho de captação aqui em Guarulhos? Então, a gente faz avaliação, mas tem a maioria dos meus atletas desse ano, eu que fiz o convite para vir para o IMPRO. Peguei alguns de alguns times da cidade para entregar ao IMPRO, e outros vêm de outras regiões. Peguei jogador de Ferraz, que jogava em Ferraz, que é de Guarulhos, peguei jogador que era do Mogi, convenci para vir para o IMPRO, que é de Guarulhos, porque aqui tem o sub-20 e o adulto, e lá vai só até o sub-18. Aí aparece alguns na avaliações, alguns amigos indicam o jogador para a gente também. A gente consegue trazer alguns jogadores que é a indicação de alguns amigos, e assim a gente vai montando, tocando o trabalho, né? Nós temos uma deficiência muito grande de espaços esportivos e há muitos anos estamos falando aqui no Câmara Esportiva. Só eu de Câmara Esportiva, só eu aqui tenho por volta de uns 6 anos aqui, eu sempre escuto o Ulisses falar. Não existe descentralização do esporte, são as mesmas praças esportivas. A praça esportiva mais nova de Guarulhos é o Tomeuzão, que completou, se eu não me engano, 32 anos, certo? Tomeuzão de 93, foi inaugurado por Jogos Abertos do Interior de 93. O Bonifácio Cardoso, 92, por Jogos Regionais, o Ginásio da Ginástica, e o Tomeu, 93, por Jogos Abertos. De lá para cá são as mesmas praças. Pior do que isso, ter as mesmas praças, e uma delas, o Grande Palco Fechado, há anos. Né? O último AVCB do Tomeu venceu em 2015, de lá para cá o ginásio não tem nada. Tinha ainda ali uma movimentação de equipes treinando, de lá para cá, fechado. Agora, existe um processo de reforma, estivemos lá. E os ginásios que nós temos hoje, aliás, os ginásios não, o ginásio, apenas um, Fioravante Ervolino, é o único ginásio da cidade que recebe o futsal, não conta o sindicato, porque o sindicato é um ginásio particular, a IMPRO, ela tem um acordo com o sindicato, mas ginásio da prefeitura, apenas um, Fioravante Ervolino, 40/20, que ainda o IMPRO tem que dividir com o Estrela e tem que dividir com o handebol. Para fazer esse trabalho de captação de recursos, de captação de atletas, Fofão, é uma luta. Porque você tem que treinar, você tem que jogar. Como é que você faz uma seletiva ali? Hoje, nós dividimos os nossos treinamentos de 16 e 18 e nós temos que fazer um dos nossos treinamentos fora do município de Guarulhos. Porque nós não temos praças esportivas. E não é nem por falta de empenho, é por falta de conseguir atender todo mundo. A secretaria ajuda bastante, o Luiz, né, que toma conta disso, sim. Secretaria de Esportes, mas falta vagas. E para você não tirar de uma categoria e benfeitorar a outra, nós fizemos essa logística esse ano. O Sub-20 treina exclusivamente lá no Fioravante, e o 16 e o 18 treinam uma vez fora de Guarulhos e uma vez dentro de Guarulhos. O Sub-12 e o Sub-14 consegue treinar no Fioravante, e a iniciação, por sua vez, treina em praças hora particular, hora pública. Temos o uso do João do Pulo e temos o uso da quadra do SAR, né? Antigo Pro Guaru. Sim. Mas voltando um pouquinho, nós temos as nossas avaliações em Guarulhos sempre lotadas. Boa. As avaliações do Sub-16 e Sub-18... Sempre gratuitas, tá? Sempre gratuitas, no Fioravante em sua grande maioria, e sempre lotadas. O Sub-18 dá mais de 14 times, às vezes, para fazer uma única avaliação em 1h30. E nesse processo, quantas pessoas envolvidas na comissão técnica para avaliar esse número de possíveis atletas? Fazemos uma força-tarefa, né? Nós acompanhamos. Meio que o pessoal do 20 ajuda no 18 e no 16, e assim vai indo, porque não tem como, são muitas crianças, onde nós temos que avaliar em pequenos tempos e dar a oportunidade a todos. Mas isso não é nem tanto problema, porque é sempre assim. Outros municípios também passam por isso. Mas o grande problema que nós temos é de pegar de um ano para o outro coisas mal encaixadas. E aí esse ano com o Éder, com essa comissão que nós estamos tendo, a gente vai tentar manter sempre atletas para o 18. Ter o moleque ter o sonho de jogar no 18, ter o sonho de jogar no 20 e não sair no meio do caminho, né, Éder? A gente está tentando fazer essa integração agora, né? A gente trabalha todos na comissão do 20 até o 16 e a gente vai colher bons frutos no futuro, né? A gente espera colher bons frutos e a gente vamos trabalhando, tocando trabalho. É difícil, às vezes é com muita luta, muito empenho,
Mas a gente vai colher bons frutos aí. A gente já colhe bons frutos, né? Nossos resultados aparentemente são bons. A gente sempre consegue bons resultados nos jogos regionais, jogos da juventude. Até na própria federação, ano passado, o 14 foi campeão. A gente consegue manter assim um bom trabalho. Precisa melhorar? Claro, sempre precisa melhorar. A UIMPRA é muito grande. A gente vai voltar a ser o que era antes, né? Assim espera um dia, né? Ser um time que com muito investimento, ter um time adulto forte na cidade, igual era antigamente. Mas a gente vai tocando o trabalho, revelando atletas. De 2020, quando voltou o time adulto da UIMPRO, a gente tem mais ou menos uns 50 jogadores que passou por aqui que virou jogador profissional de futsal. Tá vivendo, né, do futsal. Lógico, alguns ganhando bem, outros ganhando mal, mas assim, a gente conseguiu encaminhar o atleta no mercado. Ele passou pelo clube e conseguiu desempenhar. Acho que o melhor momento da UIMPRO, se eu não me engano, foi década de 90, né, Tassiano? Aí você vai me ajudar, né? O do Zé Roberto Olímpio era o técnico, acho que foi 93. Que... época do Miltinho, né? Do Miltinho Zir, que foi... Essa foi a época de ouro, né? Talvez, né? O Fininho e Fofão, a UIMPRO ficou um bom tempo sem disputar o adulto, só com categorias de base. Eu me lembro quando houve essa pausa, inclusive acho que você foi um dos últimos, né, Fininho, naquela época. Você encerrou o adulto, vamos colocar assim, naquela época, e viu o adulto retornar. É importantíssimo porque acaba sendo exatamente o que vocês estão falando, um espelho. Posso chegar no adulto, não vou parar, por exemplo, no 20. Eu acredito que o adulto proporciona a possibilidade do atleta poder enfrentar uma ABB, enfrentar um Corinthians. O quanto o retorno do adulto foi importante, o quanto o trabalho do adulto impacta lá na base? Assim, o adulto é a vitrine de tudo, né? Jogo televisionado, o jogador jogar contra o ídolo. A gente vai jogar contra o Corinthians, a gente pega um time de Liga Nacional, São José, Santo André, Magno, Sorocaba. E assim, o atleta tem essa vivência, né? Tem alguns que até se assustam quando vão jogar. Mas a gente já teve o Lipe mesmo, que hoje é do Sub-20, ele com 17 anos jogou jogo de televisão. E ainda foi o melhor da partida. Então, é um processo, né? O atleta, ele tem que acreditar, a gente tenta pôr na cabeça do atleta que ele vai chegar lá, né? Ele acreditar no processo de formação dele, com 14, ele não sair da UIMPRO e depois voltar. Hoje o próprio Sub-20 da UIMPRO, a gente tem o Isaac, o Dudu, que foram jogadores que passaram aqui no 15, no 16, foram para o Corinthians, foram para o São Paulo e agora estão retornando para o clube. Mas a nossa meta é tentar deixar esse menino desenvolver até o Sub-20, porque ele saiu, aí não deu certo, aí voltou nesse momento agora que já são Sub-20. Mas a nossa ideia é fazer essa integração e deixar o trabalho mais sólido, né? O menino tem uma sequência de trabalho dentro do clube, né? Porque hoje o atleta faz um campeonato bom no Sub-8, no 9 ele já sai. Aí o Fofão montou o 16 agora. Se algum te destacar, ele já sai. Então não tem sequência do trabalho. Todo ano muda o jogador. O ano passado, o nosso Sub-20 chegou entre os 8 e ficou 3 atletas. Fomos para Santo André, outro foi para Indaiatuba, outro foi para o Sul, outro foi para o Paraná. A gente não consegue manter o atleta. Até por conta de ter um investimento teoricamente baixo. E o adversário, os rivais vêm com proposta financeira muito alta. Foi o que aconteceu nos regionais. E o atleta acaba indo embora. Não tem como segurar. Não, é que além do dinheiro... tem que pensar também no atleta, na possibilidade. Porque não é só o dinheiro, né, Fofão? É o dinheiro e a estrutura que ele vai ter lá, que não tem aqui. Sonho, né? E não desmerecer a UIMPRO. A UIMPRO faz o que pode. Aliás, eu falo que a UIMPRO faz até além do que pode. Né? Só de oferecer o Sindicato dos Metalúrgicos, que hoje é a melhor praça esportiva da cidade, né? Um ginásio bom, um ginásio onde você pode receber aí grandes partidas, o atleta em outra... Se você pega o São José, por exemplo, é uma estrutura melhor que a nossa. Repito, pelo menos eu vejo assim, não sei se eu estou errado. Agora, não por culpa da UIMPRO, eu quero deixar isso claro, mas se tem um teto, você só pode ir até lá, né? Mas quanto a isso, nós somos uma instituição que, vamos dizer, no 16 e no 18, não há custos para o atleta, né?
Sim. Então, pensando nesse lado, a gente não... Tem vários clubes concorrentes a nós que cobram até uma simples viagem. Algo que não ocorre aqui na nossa instituição, né? E comparado às outras prefeituras, eu acho que não fica muito longe até dos outros eventos que nós cobrimos, né? A Uimpro, ela faz do jeito que é possível fazer, com a melhor qualidade, assim como a Secretaria de Esportes também, acredito que faça do melhor jeito que dê, nos eventos que saem. E não ficando tão preso assim à qualidade, isso e aquilo, porque o esporte em si do futsal é um esporte comparado aos outros, que é um esporte que não é olímpico, então sente muito falta de incentivo de empresas, e nós ficamos muito felizes quando tem empresas que querem apoiar a gente, né? Vou falar isso agora, o Fofão está com o novo manto da Uimpro, né? Esse manto para 2025, uma camisa sempre muito bonita. Eu gosto muito da camisa da Uimpro, viu, pessoal? Essas cores, o laranja com o azul, enfim, então tá aí. E dentro desse pacote, né, de empresas está ela, a construtora incorporadora Vegos, mais uma vez acreditando no esporte da nossa cidade. A Vegos, que é parceira, começou a sua parceria lá em 2015 com o handebol, e para esse ano se estendeu com o Flamengo, né, na Copa São Paulo, agora no Campeonato Paulista e agora no futsal. Por isso, né, adotamos o nome aqui, o Uimpro Vegos Guarulhos. Qual a importância dessas empresas, em especial a Vegos, né, que é o nosso parceiro em comum, inclusive, Fofão? O que essas empresas agregam, e queria que você falasse também um pouco da Vegos, né, a importância da Vegos esse ano vestindo a camisa da Uimpro. Lembrando que o Willer mora em um apartamento Vegos. Isso foi uma conquista aí da nossa diretoria, principalmente da parte do Willer, que entrou em contato, conseguiu essa comunicação com a Vegos, e saindo um pouquinho da parte política, politizada, é muito importante ter uma empresa que acredita no esporte. É muito feliz ver a Vegos no handball, muito feliz ver a Vegos agora no futebol de campo. E o Éder, que tem um contato diretamente com os atletas de pagamento, disso e daquilo, sabe o quão é importante 300, 500 reais a mais de uma ajuda. Então, quando você tem um patrocínio master, uma empresa que é séria, que quer ajudar, faz o pagamento em dia, isso impacta diretamente nas outras famílias, não somente na Uimpro, né? Impacta diretamente na família dos atletas, no dia a dia da Uimpro, e na montagem de elenco ser melhor, e também da divulgação até das próprias redes sociais. Fizemos uma collab recentemente no Instagram, aí, Câmara Esportiva, Vegos e a Uimpro, atingindo aí quase 9 mil pessoas no Instagram. Isso é muito importante, porque não é só a divulgação do marketing, né, Juliano? Não é só isso. É o impacto do que o esporte é capaz de receber dessas empresas. Não é só o dinheiro, né? É saúde, educação. O que o Fofão fala é um negócio interessante, porque a gente fala do custo da Uimpro, mas tem o custo do atleta. Porque o Fioravante é um ginásio, assim como o sindicato, que tem uma certa distância para você chegar até lá. Por exemplo, o Fioravante é um ginásio fora de mão, né? Não tem uma linha de ônibus que leve, como tem lá, por exemplo, para o Tomeuzão e até mesmo para o sindicato. Então você tem o custo do pai para levar o atleta até o ginásio, seja de carro, de repente de ônibus ou Uber, enfim. Né? Então isso que o Fofão está falando é importante, né? O atleta receber até para ajuda de custo dele, que tem que ir lá treinar, tem o jogo, enfim. Além disso, tem outros também, né, Fofão? Vamos destacar os demais, né? Além disso, nós temos aqui na nossa camisa principal, a cor branca, né, para este ano, o apoio de outros patrocinadores. Nós temos a Aradia, que é especialista em comércio exterior. Nós temos a L4, nós temos a Speed, que é uma... Neste uniforme ela não está patrocínio master, mas ela também está ajudando nos outros. No uniforme azul é ela e a Vegos na frente. Certo. Nós temos a FGL Seguros, que vai nas mangas. Fica um pouco mais difícil de mostrar. E a MVM Contabilidade. Além de algo que a gente não pode esquecer, que em todos os uniformes vão, a Prefeitura de Guarulhos, né? Cidade de Guarulhos, a atual gestão mudou um pouquinho o layout, né? Mais monocromático para esse ano, a identidade visual. E nós queremos agradecer. É muito importante ter essas pessoas. Agora na tela está aparecendo até com maior destaque, um atleta nosso do Sub-18, esse é o Fafá. Mas para não perder um pouquinho, a Speed ajuda muito a gente. A Speed, a Aradia, a FGL Seguros,
que é uma empresa de um pai que vem do Sub-18, que vem para apoiar, mesmo não tendo custo nenhum, o pai quer ajudar. Nós temos também a MVM, do Mário, contador, a L4, uma empresa que ajuda bastante gente na consultoria de cobrança e etc. E a Prefeitura de Guarulhos, Juliana, a gente jamais pode esquecer que com todas as dificuldades, todas as ajudas, a Prefeitura de Guarulhos vem ajudando a gente. Mesmo porque a Wimpro faz parte de um chamamento público, né? O que é o chamamento público para explicar, né? Existe um caderno de encargos, a modalidade, por exemplo, a Wimpro, ela é focada no futsal, então ela preenchendo aquele caderno de encargos, existe uma licitação, uma concorrência, e no caso a Wimpro venceu a concorrência, como já vem vencendo ao longo dos anos. A Prefeitura de Guarulhos, então, ela destina uma verba para a Wimpro, para que a Wimpro possa principalmente representar a cidade nos jogos da juventude, jogos regionais e jogos abertos. Porém, essa verba que vem da Secretaria de Esporte e Lazer, ela não contempla todos os campeonatos. Por exemplo, o Campeonato Paulista, que a Wimpro vai disputar, as menores, então por isso que este time de patrocinadores ajuda a Wimpro a completar o caixa, certo, Fofão? Concordo, é isso aí. Agora, se ninguém vier tomar, nenhum jogador, não tiver olho grande, não tiver nada, você conseguir manter esse time, que esperar do 18 aí, o Finó? É um time... Sem pipocar. É um time muito competitivo. Pra falar o que você me falou lá fora. Não, é um time muito tá assim, competitivo. A gente vai brigar pra chegar, cara. Assim, eu não posso confiar nos meus amigos, né? Eles falam muito bem do time, mas... Não, a gente precisa, foi você que falou. A gente precisa trabalhar muito, com muita seriedade. A gente é o patinho feio, né? A gente vai mordendo pelas beiradas, conseguindo alguns resultados bons. A gente tá tendo um começo de ano empolgante, posso te dizer, só que assim, né? O ano é muito longo, é um ano duro, né? O campeonato tem 20 times, você joga 19 rodadas para ir pro mata-mata. Até quando vai esse campeonato? Até dezembro. Até dezembro, não entendo. Aí você... Aí é difícil e assim, segurar, né? O mata-mata, ele é um jogo só. Então, tudo pode acontecer. Você pode classificar em primeiro e perder pro oitavo e perder. É o que era o Campeonato Brasileiro antigamente, né? E os Jogos da Juventude também é um campeonato muito duro, porque todos os jogos são mata-mata. Quadra neutra. Quadra neutra, então você não tem a possibilidade do erro. Vocês estavam lá no jogo contra o Caieiras, que é um time da divisão acima da gente. A gente conseguiu abrir o placar, tomamos um empate no final, quase perdemos o jogo no finalzinho, não conseguimos matar o jogo. E assim, hoje, posso dizer, a categoria sub-18, sub-20, tirando o top 3, top 4 ali, que são os times grandes com maior investimento, é um campeonato muito nivelado, muito equilibrado. Então tudo pode acontecer. É muito difícil, você vai jogar fora, você tem viagem. E assim, os jogos são muito competitivos, decididos no detalhe. Por mais que você tenha uma equipe teoricamente, tecnicamente melhor, se você não jogar, não competir, é bravo, né? É muito difícil, fora é muito a pressão duro. lá, né? E eu falo isso assim, a gente acaba jogando sempre em quadra neutra. Ainda mais o 18 ainda na base vai uma torcida. Eu falo sub-20 adulto, um time do interior vem jogar contra a gente aqui. Só que lá no time do interior tem jogadores da capital. Aí a família do time do interior vem no sindicato ver o jogo. Então a gente acaba jogando sem torcida sempre. Fora lá e fora aqui, né? A gente tem jogos, a grande maioria dos jogos tem mais torcida do adversário do que a gente. Um tomeuzão liberado ajuda ou atrapalha, então? Cara, é que assim, Guarulhos é uma cidade muito grande. Então não tem um, como é que eu posso dizer, um apelo da torcida, da cidade. Você vai jogar no interior, você chega no interior, tem carro de som, você vai jogar contra 1.000, 1.500. A gente em 2023, a gente foi fazer uma final em Botucatu, tinha 2.000 pessoas no ginásio sub-20. Lotado. Lotado. Teve uma rodada de jogos de final e somente o último jogo, que era o nosso, estava cheio. Que era contra o time da cidade até a tampa. Eu falo que se você ganha é o famoso velório coletivo, sai todo mundo chorando. E naquele ano nós jogamos contra Bauru, ginásio cheio. Nós jogamos contra Botucatu, ginásio cheio. Você vai jogar em Guararema numa sexta-feira à noite, o ginásio é cheio. Você vai jogar em Mogi, o ginásio é cheio. Você joga em Guarulhos, é grilo. Onde que mora o problema? Você pega a Copa São Paulo, tem um enorme prestígio, lota o Ninho do Urubu e... O problema é o seguinte, primeiro a distância. O sindicato é distante do centro. Porque se você pôr o jogo no Tomeu, é mais acessível chegar. O sindicato é maravilhoso, mas ir até o Primavera numa sexta-feira à noite é desafiador.
né? Sim. Esse é um ponto. E segundo, talvez seja, não digo a divulgação, porque nós temos as redes sociais, mas criar o hábito de ir no jogo. Por isso eu digo que ao Impro jogando no Tomeu, ou você tendo um Fioravante em condições de receber o jogo, porque não adianta nada nós falarmos aqui, vá ao Fioravante e prestigiar o Impro, se o banheiro não funciona a descarga, se não tem lugar para parar carro. Então a pessoa vai uma vez e não vai a segunda. O equipamento tem que estar pronto para receber esses jogos. Então eu acredito que isso acaba afastando a distância e talvez o modo como o equipamento vai receber esse torcedor. Então, um equipamento bacana, uma divulgação e um time bom que embala, aí você pode ter certeza que é ginásio cheio. Coloca uma arquibancada de concreto naquela lateral do Fioravante e dá uma condição do torcedor ir lá, poder parar o carro, usar a estrutura, o equipamento. Vai, torcida. Ao Impro tinha a torcida um tempo atrás. Tem um nome na cidade, a gente brincou que o Fininho fundou o Impro, mas brincadeiras à parte, é o Impro de 84. A Impro é a fusão do Progresso com a empresa. Wilton. Com o Wilton e o Colégio Progresso. Quer dizer, tem o americano, o Edmilson, foi jogador da Impro. Né? Zé Roberto Olímpio, Miltinho Ziller. Então, todos conhecem a história da Impro. Agora a gente precisa trazer aqueles que reconhecem e valorizam a história da Impro para a nossa realidade. Por isso que é fundamental nós termos praças esportivas mais centralizadas, abertas, para que não aconteça o que o Fininho falou. Jogar fora de casa 2.000 pessoas, jogar aqui com 2.000 pessoas contra, vamos dizer assim. Pra você ter uma ideia, para a gente finalizar o programa que o Tassinho já me sinaliza. Quando o Vôlei Guarulhos chegou na Superliga, no jogo contra o Campinas, eu fiz esse jogo com o Tassinho. Nós não tínhamos ginásio aqui, fomos para São José dos Campos. Foram 4 ou 5 ônibus de Guarulhos do vôlei para lá assistir o jogo. Eles encheram a lateral do ginásio. Então a torcida tem. O Flamengo mandou não sei quantos ônibus para Osasco na Copa São Paulo. Então a torcida tem. Para isso precisa de um time competitivo. A gente sabe que a Impro tem um trabalho sério e um equipamento mais centralizado e que possa receber o torcedor sem apuros. Meus amigos, eu ficaria com vocês a tarde toda. Fofão, quero publicamente te agradecer. Fofão está fazendo agora as vezes de assessor de imprensa na Impro. É assim, você treina e monta arte depois do jogo, grava entrevista. Muito obrigado pelas artes que você tem mandado, que você possa ter sucesso nessa nova jornada. E, como eu disse, eu ficaria com vocês a tarde toda, mas o tempo urge, então obrigado e façam do câmera a casa de vocês. 30 segundos, Juliano. A Até parte 2 minutos, tá? Você não tá ligando. Não, rapidinho, só para não perder. As artes, eu já faço isso na Impro, desde os jogos regionais que eu fui campeão em 2019. Eu sempre estive ali ajudando. Não é algo que eu comecei agora, que nada. Eu cheguei... Você ajudou a gente nos Joguinhos da Juventude, lá com o Tassinho. Isso. Se for brasileiro, Mas antes de tudo, em 2019, quando a Impro voltou para os jogos regionais, as artes ali que nós somos campeões em São Sebastião e Ilhabela, eu voltava pro alojamento ali, que nós tínhamos escola na época ainda, e fazia as artes para divulgar para a prefeitura, para vocês. Então, assim, é algo que eu faço com muito gosto na Impro há muito tempo. Não comecei agora. Fininho. Agradecer o convite de João vocês. Marco, viu? Você sabe, né? 22 de abril, guarda essa data. E o Gabriel mandou mensagem, falou que você vai pagar o almoço na Cantina Giovanni hoje, é massa? Tassinho tá louco pra comer um estrogonofe. Lembra da história do estrogonofe lá no Joguinhos da Juventude? Ele viu vocês, ele quer comer um estrogonofe. Porque já venceu o horário do almoço, né? Já, né? Mas obrigado, gratidão. Convite feito, convite aceito. Lembra do estrogonofe lá? Gratidão. Você pegou a fila lá do estrogonofe, rapidinho. Você pegou a fila do estrogonofe lá ou não? Não. Ou seja, na Tassinho pegou. Desculpa. Gratidão aí pelo convite. É um grande prazer sempre estar aí com vocês, ou aqui no programa, ou vocês acompanhando a gente do ginásio. Pode me convidar, pô. É que vocês não convidam, vocês só convidam o Willer, né? O Willer é o chefe maior, aí vocês sempre chamam. Há 3 anos, cara de pau. Não vem falar não. Eu obriguei, Juliano. Eu obriguei. Eu já vim aqui. Eu tenho as mensagens aqui. Eu já vim aqui já em 2021. Você veio quando eu não tinha nem essa barriga ainda. 21. Quando a gente foi campeão eu vim. 21. Tomara a Deus que a gente seja campeão de novo, eu vim aqui trazer o troféu para te entregar. Se Deus quiser. Será sempre bem-vindo. Meus amigos, vamos pondo um ponto final no Câmera Esportiva. Quer ver que eu vou pegar o Tassinho de novo? Quinta-feira? Convidado de quinta, Tassinho. Uma hora, eu vou fazer uma aposta com o Tassinho, uma hora eu vou... É o Vitor com a garota do vôlei. Da atleta da Prove, né? É isso aí. Grande Tassinho hoje, atento. Ainda não temos técnico? Ixi, esquece.
Esquece. Vocês não querem treinar o Corinthians lá, não? O Tite recusou agora de manhã, é a chance. O Carilli tá na onda. Ele que- Não, Corintiano. boa tarde a todos que acompanham o Câmara Esportiva. Mano Quinta-feira... Menezes. Marúcia. O Larúcia é um bom treinador, ainda não pro profissional ainda. O Mano não vai mais. Mas Vanderlei. eu gosto do trabalho do Larúcia. Vanderlei Luxemburgo, boa. Vanderlei Luxemburgo. Nada, os Eu caras vão traria demitir. Jair Ventura, é um bom nome. Eles vão demitir o Ancelotti e o Corinthians vai trazer ele agora. Não, eu traria o Jair. Você gosta do Jair Ventura? Sonho meu. Jair Ventura da dancinha? Não, traria o Jair. Não, o Jair Ventura é o filho do Jairzinho lá, o que foi técnico lá, pelo amor. É, o da dancinha. Ele fazia gol pelo Botafogo e saia dançando. Ah, sim, não, é verdade. Depois ele trazer o Antônio Lopes, né? Sabe quem tá no mercado e pediu? Já treinou o Corinthians já. Quem? Eu esqueci. Nelsinho Traz Batista. o Ramon de novo. Olha o que fizeram com você, Corinthians. Olha o que fizeram com você, Corinthians. Bora. Fininho, Fofão, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, contem sempre com o Câmara Esportiva. Quinta-feira estaremos aqui firmes e fortes, se o grande e bom Deus assim o permitir. Um abraço, até lá, fui!